Som, testando. Som. Som, testando. Som, testando, som. Tá. Boa noite, gente. Chegamos, né, no fim. Chegamos no nosso último encontro. Né? Que bênção, né, a gente poder ter se reunido aqui, né, nesses 2 dias, para louvar o Senhor, né, para aprender mais sobre Ele. E, nossa, que alegria, né? Foi assim, é uma pena, podia ter ser até um acampamento, né? Uns 4 dias, 5 dias, né? Até quando eu estava pensando, eu lembrei de um texto, está lá em Mateus 17. Mateus 17, os versículos de 1 a 4. Mateus 17, de 1 a 4. Fala assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Aí, quando eu vi esse texto, eu me lembrei, né? Quando Moisés ia para o monte, né, e Deus falava com ele, o que acontecia quando ele descia? Vocês lembram? O rosto dele resplandecia, né? A presença de Deus era tão intensa, né, que ele tinha que pôr um véu na frente para falar com as pessoas, né? E aqui aconteceu a mesma coisa, né? A face de Jesus brilhou como o sol, né? E aí, assim, Pedro, né, devia estar muito bom lá, né? Eu penso a presença de Deus enchendo naquele lugar. Então, ele falou assim para Jesus: tá tão bom aqui, Jesus, vamos ficar aqui. Eu acho que ele pensou assim: nossa, é muito bom, porque é mesmo. A gente está na presença do Senhor, é muito bom. E às vezes a gente pensa que assim, que só em momentos como esse, seja aqui na igreja ou em acampamentos, né, que a gente sente assim, né, a presença de Deus, e é o louvor, e a palavra, e a comunhão, né? Só que não precisa ser só aqui, né? O Deus que está aqui é o Deus que está com você na sua casa, sozinha, ou aquele caos da família, né, criançada, ou às vezes está cuidando, né, de idoso. É o mesmo Deus, né? O que nos visita aqui na igreja, nesse evento tão bacana, e que a gente tem sentido a presença do Senhor, é o mesmo Deus que te visita lá em secreto, às vezes na hora que está lavando roupa, às vezes na hora que você está tomando banho, que às vezes é o único momento que você tem sozinha, de paz, que é a hora que você, né, chora e fala: nossa, está tudo tão difícil. É o mesmo Senhor. Então, o que a gente tem experimentado aqui, o meu desejo é que não fique só aqui, nesses 2 dias, né? Mas que a gente leve para casa e que a gente se lembre das palavras que a gente tem aprendido aqui, né? Que o Senhor traga à nossa memória aquilo que nós temos, né, visto, aprendido, e é tudo que Ele tem ministrado ao seu coração, porque eu sei que Ele tem falado com cada uma de nós de forma individual. Porque Deus é tão maravilhoso, né? Que Ele não é assim, tipo, atacado, que é muita coisa, ou é varejo? Atacar, Ele não é um Deus de atacado, tipo, vai lá, Ele vai para todo mundo, joga água. Não. Ele é um Deus particular. Ele fala aquilo que você precisa ouvir, né? Então, nós somos muito gratas, porque Ele tem falado ao nosso coração. Amém? Então, gente, para a gente estar, né, dando continuidade, eu queria só aproveitar, né, as irmãs aqui, que eu espero que estejam chegando, né? A gente tem irmãs, eu vou colocar assim, várias cidades da região e até de outro estado. Então, eu queria conhecer essas irmãs, né? Mesmo que você esteja, assim, às vezes em pequeno número, pode fazer um barulho aí, levantar, porque a gente quer conhecer vocês,
tá? Então, vou começar para ser assim, não, vou deixar por último Caxambu, senão vai ter, aí depois as outras ficam até assim meio, né? Então, vou começar meio assim, nossa, é pouca gente. Não, então vou deixar por último. Então, eu quero conhecer, quero conhecer quem de Baipendi está aqui. Que tem gente de Baipendi. Na verdade, algumas pessoas. Eu não sei se aqui está todas. Não, ninguém está aqui agora de Baipendi? Tô vendo, cadê? Ah, aqui, ó, tá vendo? Estou vendo aqui, ali. Muito bem, coisa boa. Cruzília. Não chegou ainda? Não chegou. Tem gente de Cruzília, estava ontem e hoje. São Lourenço. Ah, São Lourenço aqui, ali as irmãs, que bênção. Pouso Alegre, tem gente de Pouso Alegre. Não, mas você tem que, você tem que levantar, senão não vai ver. Isso, Alexandra. Levanta, Alê. A gente tem gente de Conceição do Rio Verde. Cadê? Conceição do Rio Verde. Temos gente de Mogi. É Mogi mesmo, acertei, né? Mogi das Cruzes. Temos gente de Resende, até do estado do Rio. Temos também representante. Tem mais alguma cidade que eu não falei? Que está aqui? Ou falei todo mundo? Falei? Beleza. Então, gente, vamos então estar começando, né? Mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês aqui. Ah, é? Nossa, E tem gente de Caxambu? Esqueci. Gente, muito bom, né? Obrigada por vocês estarem aqui. Eu sei que algumas irmãs amanhã estão indo viajar, né, para um outro congresso, mas estão presentes aqui. Mas eu avisei, eu falei, até quando eu estava divulgando o evento, eu falei assim, mas a gente tem um congresso, vai domingo. Eu falei, vai que vocês não vão se arrepender. Vai começar aqui a unção, vai terminar lá em São Paulo. Eu estava errada, meninas? Não estava, né? Então, que bênção. Muito obrigada mesmo. Agora vamos estar começando, né? Vamos estar acalmando nosso coração. Vou estar convidando a Keila para vir aqui estar conduzindo a gente nesse momento. Boa noite, irmãs. Gente, eu já vou avisar que hoje a Keila veio, tá? Então, se chorar... Porque eu estou com aquele sentimento de fim de acampamento, desde tarde em casa. A gente pode, assim, pensar que hoje é sexta-noite, né? Pode ser? Será que alguém consegue enganar a Naná aí? Não? Brincando. Deus tem o tempo dele para todas as coisas, né? Tudo que ele faz é bom, perfeito. Vamos orar? Vou pedir para a Lu orar por nós, antes que ela comece a chorar junto comigo. Como chama o nosso momento mesmo? Aquietai-vos. Nosso último desse ano, se Deus quiser. Mas, assim, hoje eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês. A primeira pergunta é: Deus tem falado com você? Amém? Sobre esse congresso, o que você tem a dizer, a dar glória, graças a Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso na minha vida. Alguém pode me dizer alguma coisa? Alguém quer me dizer alguma coisa? Todo mundo falou que Deus falou aí. Alguma coisa Deus está fazendo na sua vida. Obrigado, Senhor, por... Amém. Glória a Deus. Mais alguém?
Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Alegria. Que bom. Bom é dar graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. E aí, a minha segunda pergunta, antes de eu fazer, vamos abrir em Filemão. Eu vou ler o versículo do 4 ao 7. Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Pedro. Nós devemos dar sempre graças a Deus por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele ainda há de fazer em nós e através de nós. Amém? Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e confortado, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. A minha segunda pergunta para você é o que você vai fazer com o que você tem recebido aqui. Deus tem falado ao seu coração, Deus tem ministrado a sua vida, e o que você vai fazer com o que você tem recebido aqui? Interessante, assim, eu estava até falando com as meninas, que isso aqui já estava pronto. Mas a Naná fez essa pergunta ontem. A mesma pergunta. Ontem, eu fui falar, e aí no final eu falei, nossa, tinha um versículo que eu queria tanto falar. Mas não falei, né? E aí a tia Marilis hoje falou, no momento do louvor. E eu me lembrei quando eu estava preparando a mensagem da manhã, e aí revisando a mensagem, e eu pensava assim, não, vou fazer isso aqui, a Marta que habita em mim, isso. E Deus falou no meu coração assim, aquiete seu coração. Eu sou o Senhor. Sou eu que faço. Tudo que vocês precisam é de mim e da minha palavra. É Ele que faz. É Ele que mais enche o meu coração e que me faz ficar assim. É que Ele é esse Deus santo, santo, santo. Mas Ele se importa conosco. Ele cuida dos detalhes. É Ele que traz a palavra para o teu coração. Exatamente o que a Lilian falou. E conversando com a Danda, ela falou assim, Deus estava falando isso no meu coração. Eu falei, não, é isso que eu vou falar agora. Já te adiantou. O que você vai fazer com o que você tem recebido aqui? Desse Deus maravilhoso. Aqui Paulo está falando de Filemão. Que Filemão encorajava as pessoas. E o meu desejo para o teu coração e para o meu coração é que a nossa resposta ao Senhor, aquilo que Ele tem falado aos nossos corações, falado conosco, é que nós nos tornemos encorajadores. E Calvino, ele fala assim, que no final do versículo 7 diz assim, seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois a sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. E revigorado é refrigerar, é aquietar. Então, o que você aprendeu sobre aquietar o seu coração aqui, de repente Deus vai te levar para ajudar outra pessoa a se aquietar, acalmar o coração dela. E Calvino, ele diz assim, refrigerar o coração é uma expressão usada por Paulo no sentido de prover alívio das aflições, ou socorrer aquele que está em miséria, de forma que, tendo mentes apaziguadas e livres de toda e qualquer ansiedade, tristeza, possam encontrar repouso. Antes ele fala assim, oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas. O que nós temos feito com a palavra que nós já temos recebido? Eu vou dizer, no mínimo, domingo a domingo.
O certo seria dia a dia, enquanto você abre a sua palavra. Porque ali Deus também fala com você. O que nós temos feito com isso? Será que nós temos nos tornado estantes de conhecimento da palavra do Senhor? E aqui Ele nos encoraja a nos tornarmos encorajadores. Como que surgiu esse encontro aqui? Kelinha me apresentou a Naná. Eu fui e falei com a Lília. A Lília o quê? Não quis só para ela. Quero para todo mundo. Quero para todo mundo. E ela, o que ela fez? Agitou todo mundo. E nós estamos aqui recebendo o Senhor. Continue encorajando pessoas. Usando o exemplo, até peço licença, acho que ela ainda nem está aqui, mas eu peço licença para a Naná, para usar o exemplo dos tênis dos filhos dela. Você está recebendo o presente. Use o seu presente. E primeiro o seu presente vai servir para você. Né? O tênis, ele vai calçar os seus pés. Ele vai te proteger. Ele vai proteger os seus pés. Mas ele vai te levar para algum lugar. Então, volte para a sua casa e seja a encorajadora do seu lar. Seja a encorajadora do seu marido, para que ele busque servir cada vez mais ao Senhor. Porque muitas vezes na nossa casa o que nós fazemos é o contrário. Né? A gente, tá certo, a gente quer corrigir às vezes os filhos, né? Seja encorajador dos seus filhos, para que eles queiram mais e mais do Senhor. Mas muitas vezes a gente pesa a mão nisso. A gente tem que corrigir sim, tem que orientar sim. Mas temos que ser encorajadoras. Temos que levá-los a querer mais e mais do Senhor. Seja encorajadora dos seus companheiros de trabalho. Lá, você vai refletir, que você reflita a glória de Deus, como Lilian disse aqui. Que você faça diferença, que você leve a palavra, que aquelas pessoas que estão ali precisam ouvir. Falo para mim, para os adolescentes que estão aqui, encorajem os seus pais. Os pais precisam. Encoraje os seus pais. Venha para a igreja, encoraje o seu pastor. Você não sabe o que ele tem passado. Encoraje o seu pastor. Ore por ele, como Paulo está dizendo aqui. Encoraje a esposa do seu pastor. Causa própria. Encoraje a esposa do seu pastor. Como é bom descer aqui e escutar pessoas encorajando a gente. Né? Ontem uma irmã ainda falou assim, eu vi que você estava nervosa, comecei a orar por você. Isso, encoraje as pessoas que sobem aqui para cantar, para tocar, para falar do Senhor. Encoraje pessoas. Encorajem o líder dos jovens, o das crianças, o dos adolescentes. Encorajem os diáconos, gente, que estão cuidando da gente com tanto amor e tanto carinho. Sejam um encorajador, onde quer que você esteja. Use o presente que o Senhor tem te dado aqui. Pensa assim, com exceção daqueles que estão aqui, eu sei que aqui tem mães e filhos, mas vamos dizer, são 130... Estou jogando aqui, tá? 130 lares representados aqui. São 130 pessoas que vão voltar para casa, que vão voltar para o seu trabalho, vão estar na igreja, refletindo a glória de Deus, entendendo que estão em processo de transformação, entendendo que Deus quer te usar. Ele está te dando, não para que você guarde numa caixinha como um tesouro, mas para que você distribua aos outros. Seja um encorajador. Pense aí, feche os seus olhos, pense aí nos lugares onde você vai e que você precisa fazer a diferença. Precisa ser diferente. Você precisa encorajar pessoas. Peça para que Deus traga o nome dessas pessoas ao seu coração, para que nesse momento você já comece a orar por essas pessoas. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar
as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Senhor, nós possamos entender que a nossa vida Meus pertence ao Senhor. momentos e os Que nós dias possamos meus, viver para a tua glória, Meu respirar para levar e o meu o nome da viver, terra, Senhor, que sejam para refletir a tua todos glória, pra para ti, refletir o teu amor, para encorajar pessoas, para ajudar pessoas Eis-me a tomar aqui, decisões de rendido estou. glória para Deus. Nós estamos aqui para receber mais, mas para nos dispor Eu sou teu as tuas e tu para que o Senhor faça em nós, através de nós, aquilo que o Senhor quer sentir, aquilo que o Senhor leva, onde o Senhor quer. eis-me aqui, E onde for fazer, que o teu amor, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, que a tua glória resplandeça em nós, e através eu de sou nós. teu Nós sabemos que e isso tu só vai ter és misericórdia do teu Santo Espírito, através do sangue do teu Filho. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama o seu Espírito sobre nós. Perdoa os nossos pecados. Aponte para nós, Deus, onde nós temos errado, onde nós temos pecado contra o Senhor. Nos ajude a mudar o nosso coração, a nossa mente. Nós queremos estar inteira diante do Senhor. Nós queremos ter uma vida do coração, de uma entrega, Senhor. A tua glória, em tudo. rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Vivendo dias de guerra, de luta. Coloque pessoas em volta delas para querer. Eis-me aqui, ajude a rendido ficar de estou. pé, permanecer firme. Coloque pessoas que as encorajem a viver a tua palavra, mesmo no momento. Eu sou teu Fique com aquelas que precisam de palavras, de portas abertas. Pai, que elas entendam, Deus, que cada vez mais tudo que nós precisamos é o Senhor. eis-me aqui, rendido estou. Continue a fazer o que o Senhor tem. Eu sou teu O grupo de e tu és
Boa noite, irmãs. Eu queria, antes de nós começarmos o louvor, algo que Deus colocou no meu coração, enquanto a Keila estava aqui falando sobre encorajamento, né? E eu queria dizer uma coisa para vocês. Nós estamos aqui como mulheres, né, nesse congresso de mulheres, mas eu queria dizer que os homens que estão aqui por trás desse trabalho estão também de parabéns. Então, eu queria agradecer de coração os meninos, Ailton, Samuel, o Felipe, que eles aceitaram com muito carinho tocar para a gente aqui, né? O Felipe, Juninho, Então, assim, é isso que eu queria dizer. Agradecer a eles, os homens que estão aí preparando o chazinho para a gente depois. Torugo? O Torugo lá. TT, que veio aqui, né, abrir para a gente ensaiar. Assim, o nosso coração está muito grato, né, irmãos? Porque nós não somos anjos de uma asa só. Nós somos anjos de duas asas e precisamos um do outro. Mari. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Esse primeiro cântico que nós vamos estar cantando, ele fala que esse é um momento único, é um momento da adoração. E que neste momento você possa entregar o seu coração na presença do Pai. Porque quem fizer isso, o tesouro maior terá. Amém? Vamos adorar. Vem, essa é a hora. Vem, essa é a hora da adoração. Então vem. Vem, dar a Ele seu coração. Da forma que você chegou, vem. Vem, Amém, vem. assim como estás para adorar.
dia eu li na internet uma pergunta que dizia: o que acontece quando a música acaba, quando o louvor acaba? Este momento aqui. Aí você vai viver em adoração, amém? Que você possa fazer da sua adoração a sua vida. Que a sua adoração não se limite aqui. Que vá além, além, além. Esse cântico que acabamos de cantar, ele fala sobre isso, né? Mas aquele que a ti escolher, nós sabemos que na Bíblia fala que foi o Senhor quem nos escolheu. E é maravilhoso demais pensar assim, saber disso, né? Mas aqui essa música fala sobre escolhas, né? Marta fez uma escolha, Maria fez outra. Mas aquele que escolheu o Senhor, o tesouro maior, o presente, terá. Amém? Você crê nisso, igreja? Amém. Esse outro cântico que nós vamos cantar, fala sobre o reino do Senhor. Esse reino grandioso, inabalável. Esse reino, o Senhor, Ele quer compartilhar dele conosco. E que nós possamos declarar isso. Amém? Vamos adorar a igreja. Se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer o quê? Vamos declarar essa noite. Para dizer que tu és o Senhor. Aleluia, tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. As mãos se levantam para dizer que tu és o rei. É a tua igreja que declara, para Senhor. dizer que tu és o Senhor. Tu és o Senhor, nosso Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Te adora. Aleluia. Amém, igreja. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
igreja te adora. Teu reino Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Aleluia, Senhor. Amém. Que essa adoração continue por todo sempre. Esse próximo cântico fala sobre a voz. A voz que nós buscamos, a voz que procuramos. Antes de cantar esse cântico, vamos fazer diferente. É uma música assim, eu não conhecia. E quando me deparei com ela, eu falei, Jesus, que música. Então vamos fazer o seguinte. Talvez você já conheça, mas nós vamos ler cada frase. Vamos lá, igreja? Para a gente ter noção daquilo que vamos cantar nessa noite. Vamos lá. Eu vim aqui para te encontrar, para te ouvir, para me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve à vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor. Vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve à vida a razão e me faz cantar. Me refaz de novo, mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Amém. Compreendeu? Olha o poder dessa voz. Ele traz de volta. Traz de volta. Ele nos refaz. Só Ele para fazer uma coisa dessas. Amém? Vamos adorar a igreja. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve à vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de
aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Tua voz. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, nós queremos engrandecer o teu nome. Obrigada porque estamos ouvindo a tua voz. Obrigada, Senhor, por esses momentos tão maravilhosos que estamos passando aqui. Obrigada, Senhor, por saber que o Senhor é santo, 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 e que o Senhor nos ama apesar de nós. Obrigada, Jesus, porque o Senhor veio aqui, morreu na cruz por nós. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esse grande amor. Pai, se há algum coração aqui ainda que não se decidiu pelo Senhor, que se decida, porque é o melhor caminho, Pai. É a vida verdadeira, é ter o Senhor do nosso lado dia a dia. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E, Pai, nesse momento, ó Pai, como nós cantamos, nós queremos deixar o Senhor governar a nossa vida, governar o nosso coração. Aquiete, Pai, a nossa ansiedade, a nossa correria do dia a dia, que possamos sim estar no altar, nos pés do Senhor, para que possamos ter uma vida de santidade, Pai. Obrigada, Jesus, por cada vida aqui, pela vida da Naná, que o Senhor cuide dela, da sua família, ao retornar, que livre eles do mal, que o Senhor cuide, Pai, cuide dos filhos, de toda a família, e abençoe esse ministério maravilhoso, Senhor. Obrigado porque pessoas como ela, Pai, têm compartilhado, Pai, a Tua palavra conosco. Obrigada por tudo, Jesus. Nós louvamos e agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou estar passando agora para a Naná, só fazer um pedido, lembrando, né? Acabei de fazer ali. Colocar o seu celular no modo silencioso ou desligar, né? Para a gente não ser interrompido. E nem vou falar muito, eu já vou convidar a Naná e para a gente estar dando continuidade no nosso evento. Boa noite. Que coisa boa poder estar de volta para o nosso último momento juntas. E eu espero que vocês tenham tido também um momento gostoso à tarde. Quem não é de Caxambu que está aqui? Eu sei que tem algumas pessoas que não são, pelo que eu entendi, não tem? Tem algumas pessoas de fora. Espero que vocês tenham conseguido aí descansar. Não sei se estão na casa de parentes, mas assim como eu, aí se conseguiram ter uma tarde gostosa estando em outra cidade, conhecendo algumas coisas, se talvez não conheceram. Eu tive o privilégio de ir lá no Parque das Águas, vi as águas, bebi as águas, ouvi o conselho que não era para tomar todas, ou talvez eu não pudesse estar aqui essa noite, certo? Então eu não tomei todas.
Fiz bem? Fiz bem, né? Fiz bem, então tá bom. Então eu escolhi uma ou outra lá, tomei. Mas foi muito gostoso, vocês realmente são extremamente privilegiadas de morarem num lugar com tanta água boa, tanta beleza natural. Nosso Deus é maravilhoso, né? Fora que eu não tinha ideia que existia um geyser no Brasil. E eu fiquei assim, eu confesso que eu fiquei lá guardando o caixão uns 20 minutos para ver se ele ia explodir, mas ele não aconteceu nada. Amanhã eu vou ver se dá tempo de eu ir antes de eu ir embora, de eu passar lá. Mas eu acho uma das coisas mais fenomenais da natureza é o geyser, é essa água que jorra do chão para cima. Assim, eu acho isso sensacional. E pensar que tudo isso vem de um Deus maravilhoso, de um Deus criador de tanta diversidade de natureza tão maravilhosa. E, de fato, minhas irmãs, considerem como um privilégio real poder morar num lugar em que vocês conseguem contemplar isso. E puxando um pouquinho o gancho, eu pensei muito nisso quando eu estava no parque hoje das águas lá. Pensando um pouquinho no que a gente falou ontem, não deixem de verdade de perder o encantamento e o deslumbramento do lugar que vocês moram. Do Deus que criou esse lugar maravilhoso que vocês moram. São verdadeiramente privilegiadas. Toda vez que vocês tomarem essa água fresca natural, que vocês têm acesso de uma maneira tão fácil, pensem no quanto vocês são privilegiadas e quão maravilhoso é esse Deus que criou tudo isso. Amém? Muito bem, chegamos aqui ao nosso último momento juntas. E o que já teve, né? Vamos lá fazer um pouquinho só aquela breve revisão. Lembram que a gente tinha falado que a gente, nesses 3 momentos, iríamos partir em primeiro lugar de entender quem Ele é, quem esse Deus que nos chamou para sermos santas e irrepreensíveis em sua presença, quem é Ele. E nós vimos isso, vimos que quando contemplamos Deus por quem Ele é, nossa resposta antes da adoração é: ai de mim. Uma completa noção de quem eu sou também e da minha pecaminosidade. E que isso deve, então, me inspirar a buscar ser santa como Ele é santo. Mas sabendo que essa ordem de ser santa como Ele é santo vem dentro de um contexto no qual Ele é e nós não somos santo, santo, santo. Certo? Que a gente não perca esse deslumbramento, esse encantamento e admiração pela completa, absoluta majestade e glória do Senhor. Mas que, pelo contrário, cada vez mais quanto mais nós o conhecermos, isso vai inspirar em nós adoração, isso vai inspirar em nós devoção e o desejo, sim, de crescer e ser como Ele é. Fomos chamadas para isso, vimos um pouquinho disso ontem, mas a manhã inteira foi sobre isso. Foi sobre a nossa identidade. E o quanto nós temos firmado a nossa identidade, muitas vezes, não naquilo que Cristo diz que somos, não naquilo que Deus diz que nós somos, mas sim nos papéis que a gente tanto quer se apegar. Coisas boas, a maternidade é uma coisa boa, a carreira é uma coisa boa, ser uma boa dona de casa é uma coisa boa, são coisas boas. Mas quando elas tomam o lugar do Criador, nós estamos destronando o Criador do nosso coração e adorando a criatura. Não tem como dar certo. O que acontece quando nós vivemos assim? Nós vivemos sempre buscando realização em lugares em que a gente não vai encontrar. Só Cristo é capaz de nos satisfazer por completo. E Ele é quem dita quem nós somos e como nós devemos viver. E o que Ele diz que nós somos? Filhas, salvas pela graça, redimidas, perdoadas, livres em obras. Esse processo de reforma que nós estamos agora é o processo de santificação, que Ele está atuando e operando em nós por meio do Espírito Santo, mas que vai exigir tudo de nós. E diante disso, então, que nós já vimos, quem Ele é nos inspira a santidade. Quem nós somos me mostra a minha necessidade de santidade. E agora a gente se pergunta, e agora então, o que eu faço? A gente já viu de maneira que nós precisamos de mudança. É um desejo nosso crescer espiritualmente, não é? Eu imagino que a totalidade de vocês, a não ser que uma ou outra tenha vindo empurrada, o que eu duvido, mas pode ser que tenha. Mas eu acredito que seja um desejo genuíno de vocês, por estarem numa conferência dentro de uma igreja com este tema, é um desejo seu ser cada vez mais santa. Ser cada vez mais como Ele é. E para isso, a gente precisa entender que esse crescimento vai acontecer
conforme a gente trabalha para que ele aconteça. E isso é uma coisa interessante, porque é 100% do meu esforço e 100% o Senhor quem faz. Essa é a matemática divina que não faz muito sentido para nós, mas qualquer coisa que a gente tirar desta matemática vai dar besteira. Se eu achar que é 100% eu corro o risco muito grande de me tornar uma legalista, que acredita que qualquer tipo de crescimento vem pela força do meu braço, e eu não dependo do Senhor para isso. Agora, se eu achar que é 100% Deus, e veja que é meio complicado até vir para esse lado para explicar, porque entendeu? Mas se eu achar que só depende do Senhor, eu corro o risco de ficar sentada esperando a vontade vir para eu então fazer as coisas diferente. Ou eu fico sentada esperando alguma coisa acontecer, que o Espírito Santo mude a minha vida para que então eu seja santa. Mas não é assim que acontece, nem desse lado e nem desse lado. O que Deus quer de nós, eu gosto muito, muito de sempre dar esse exemplo, se você conhece, Filipenses 4:8 um pouquinho, talvez até já tenha visto. Eu sempre falo que essa dinâmica de transformação e de santificação, a ideia da gente entender esse 100% de um lado, 100% do outro, ajuda muito se a gente pensa num avião, ou num passarinho, mas o avião acho que é mais... né? O avião tem lá suas duas asas, certo? E aí, vamos supor que você está lá fazendo uma viagem de avião. Oi? Você vai, não, pode fazer. Ela vai fazer a asa. Ela queria segurar o microfone, mas ela entrou numa enrascada. Pode fazer a asa aí, vai, faz bonitinho, vamos ver. Vamos ver, porque a aluna do clube, a gente tem que ver a asa. Tem alguém para fotografar? Amor, tira uma foto que eu vou ter que mostrar que ela fez a asa. Isso é muito simbólico, é significativo para mim. Desculpa, mas eu não resisti. Então, nossa, eu acho que eu vou falar sobre avião a noite inteira. O que vocês acham? Vamos deixar ela aí. Não, tô brincando, mas faz aí, põe suas asas, isso aí. O avião, gente, o que acontece com ele? Ele tem as duas asas, certo? Vamos supor que você esteja viajando nesse avião. Ó, te chamei de avião, você não vai... aproveita o seu momento, gente, um avião aqui na frente, entendeu? Você está viajando nesse avião. E aí você ouve o comandante dizer para você que uma das duas asas vai cair. O avião sobrevive? Você sobrevive se essa asa cair? Agora faz a outra. Você sobrevive se essa asa cair? Ou seja, se as duas asas não estiverem juntas, o avião não fica no lugar. O avião não fica, não dá para você escolher, tomara que seja a asa direita, porque se a esquerda cair, nós estamos perdidos. Não tem isso. São as duas. Uma salva de palmas para esse avião, gente. Salva de palmas. Não dá, certo? Gostou, né? Não dá. E essa é a dinâmica. Quando a gente pega um texto como, por exemplo, Filipenses 2, abre lá comigo. Filipenses 2, de 2 a 13, nós temos exatamente a dinâmica do avião explicada para nós. Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito agora na minha ausência, presta atenção, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Primeira asa, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Agora olha o versículo 13, pois é Deus quem efetua em você tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ponham em ação, porque é ele que faz. Essa é a nossa dinâmica de transformação. E agora nós podemos ter certeza de uma coisa. Embora o avião não vá levantar voo com uma asa só, nós temos a garantia completa de nunca dar defeito à asa, que é a asa que representa o agir do Espírito Santo em nós. Ele sempre está presente, ele nunca vai falhar, ele sempre está lá para fazer aquilo que ele prometeu fazer, certo? Para fazer o que Deus prometeu e deixou o Espírito Santo habitar em nós para fazer, que é nos tornar mais parecidos com ele. Agora, para voar, ponham em ação a salvação de vocês. Lembra do presente? Abre o presente e usa.
Essa é a ideia. Usa, porque Ele já te deu tudo. E a forma de fazer isso do nosso lado, a nossa parte da asa, é a obediência. Obediência. Tão simples quanto pode parecer, mas que nos custa uma vida aprendendo e tentando fazer. Obediência. E obediência, gente, é fazer o que precisa ser feito. Obediência é fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Agora, qual é o risco quando a gente fala em obediência? Fazer o que é para fazer, da boca para fora. Fazer o que é para fazer só externamente. E fazer o que é para fazer da boca para fora não é transformação genuína. Deus nos chamou para que nós sejamos santas e irrepreensíveis na sua presença. E Ele é o Deus onisciente que conhece o nosso coração e sonda as nossas motivações. Então você pode estar fazendo a cartilha certinho. Você pode estar cumprindo todas as ordens que um dia te falaram que você deveria fazer para ser uma boa cristã. E ainda assim está com seu coração totalmente no lugar errado. E se o seu coração estiver longe, se o seu coração não estiver dentro daquilo que o Senhor tem para você, e você não estiver buscando isso de forma genuína, o que vai acontecer inevitavelmente? Você vai ser, entre aspas, descoberta. Ainda que você seja uma excelente atriz e ninguém da sua igreja desconfie que você vive uma vida cristã de fachada, o Senhor conhece, o Senhor vê. O Senhor vê. A nossa transformação, ela precisa ser uma transformação genuína. E essa mudança de comportamento exterior, ela vem de dentro para fora. Por isso que a gente muda primeiro como a gente pensa, para que daí a gente mude o que a gente faz e como a gente faz e como a gente age. Ui, não rolou, mas saiu. Certo? Primeiro eu mudo a cabeça, depois as minhas ações acompanham, certo? A gente vai mudando como a gente pensa e assim vai mudando o que a gente faz e como a gente age. Veja comigo essa dinâmica num trecho muito conhecido de Romanos 12, versículo 2. Talvez um dos versículos mais conhecidos de muitas de nós, decorado em retiro de adolescentes, é UCP, né? UCP, como que é a dos jovens? UMP. Nem todas essas, decorado, estudado, um versículo importante para nós, porque mostra justamente essa dinâmica. Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A nossa transformação em direção à santidade, ela vai vir da renovação da nossa mente, para que a gente seja, então, capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim que a santificação acontece. O trabalho do Espírito Santo para renovar ou mudar completamente a nossa mente vem quando nós estamos em contato com a palavra de Deus. A nossa mente precisa começar a cultivar pensamentos diferentes. E quando a nossa mente começa a cultivar pensamentos diferentes, isso nos vai fazer sentir e escolher diferente. E aí, diferente daquela dinâmica legalista em que eu estou ali fingindo comportamentos para passar ali como alguém razoável, se essa transformação começa no meu coração, e ela vai acontecendo no meu coração, inevitavelmente, as suas ações vão ser transformadas. E vão ser coerentes com quem você está querendo se parecer, ou consumindo de acordo com aquilo que você tem consumido. Efésios 4, 22 e 24, que a gente já viu, acho que mais de uma vez, acho que a gente viu ontem e hoje, nos mostra exatamente essa dinâmica de novo. Queria que você decorasse essa dinâmica de Efésios 4, 22 a 24. DRR. Despojar, renovar, revestir. Essa é a dinâmica de transformação, a dinâmica de mudança genuína do cristão.
DRR. Despojar-se do antigo homem, renovar a nossa mente e então revestir-se do novo. Perceba, a ideia, a mediação dessa mudança, ela vem por meio de uma transformação da mente. E se você avançar comigo, põe só o versículo 25 para mim, por favor. Porque depois que Paulo apresenta os versículos 22, 23, 24, despojar, renovar e revestir, ele segue esse capítulo trazendo uma série de exemplos exatamente com essa dinâmica para que o povo perceba e para que nós percebamos como essa mudança acontece. Veja lá o 25. Portanto, vem logo depois do 24, certo? Cada um de vocês deve abandonar a mentira. E por quê? Porque somos todos membros uns dos outros. DRR. DRR. Numa ordem invertida nesse versículo, mas DRR. Qual é o despojar? Abandonar a mentira, certo? Qual é o revestir? Falar a verdade. Quando que eu vou começar a falar a verdade? Quando eu renovar minha mente e entender que todos nós somos membros de um mesmo corpo. Então eu não minto para o meu irmão. Percebe que essa transformação, ela não para só no despojar. Não é só para de falar mentira. Põe alguma coisa no lugar. E o que você vai colocar no lugar? Aquilo que é coerente com quem você foi criada para ser. Representante do Senhor. Representante de Deus mente? Não. Representante de Deus fala a verdade com seu próximo. Essa é a dinâmica de mudança. Eu abandono uma coisa e eu me revisto de outra por conta da renovação daquilo que eu estou aprendendo, pensando, sentindo e desejando. Essa é a dinâmica que nós devemos perseguir numa vida de obediência que me leva à santidade. De novo, segue o capítulo depois em casa e você vai ver que são vários exemplos que ele vai trazer para nós. Efésios 4:29, por exemplo, fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar, que conceda graça, conforme a necessidade. A gente vai entendendo esse padrão continuamente. Eu falei, a gente acabou de fazer no YouTube, eu acho que está disponível ainda, mas vai sair a qualquer momento, mas se você não assistiu ainda, corre lá, que eu acho que ainda está lá. Uma série que fala justamente sobre transformação e dinâmica de obediência. E nessa série, quando a gente estava trabalhando justamente nesse trecho de Efésios 4, 22 a 24, eu fiz uma alusão que eu acho que ela cabe bem aqui também, que é quando a gente precisa renovar o guarda-roupa. Esse é um exemplo bom da gente pensar, aquelas ideias, a gente começa a ficar animada de pensar. Mas quando eu não estou falando de a gente comprar uma coisa ou outra. Vamos pensar que você fez um programa de reeducação alimentar, você precisava aí perder seus, 15 quilos e você perdeu 21. Né? Foi lá e dobrou a meta quase, né? Aí você foi lá e fez... E aí o que acontece? As roupas que você tinha não servem mais, certo? Então qual é o primeiro passo? O que você precisa fazer? Eu preciso me despojar das roupas que não servem mais. Deve ser um momento de intensa alegria. Eu estou para passar por ele, se Deus quiser, certo? Deve ser um momento assim de intensa alegria. Fazer o quê? Me despojar do que não serve mais. Tudo aquilo que não serve, porque agora ficou grande, porque agora ficou largo, porque agora sei lá o quê, eu vou tirar. Para por aí? Não para, né? O que acontece se você só fizer isso? Você não tem o que vestir. Você não tem o que vestir se você parar no estágio de despojar. E muitas vezes na vida cristã, a gente acha que é isso. A gente acha que é só assim, parei de fazer o errado. Tá, mas o que você pôs no lugar? Porque o crente, o representante de Deus nessa terra, ele age de uma maneira muito específica. Então não é só eu não fazer alguma coisa, é eu fazer o que eu devo fazer no lugar. Então eu me despojei do velho homem, e aí eu vou me revestir, me despojei do velho guarda-roupa, e agora eu vou me revestir do novo, certo? E onde entra, quando eu vou me revestir do novo, a minha renovação é essencial. Entender o que me serve agora, qual é o meu tamanho agora, se isso muda alguma coisa em relação ao tipo de roupa que cai melhor em mim, enfim, a gente poderia ir longe nesse assunto, mas dá para entender que a ideia é exatamente essa.
Se você se revestir do novo, comprando exatamente o mesmo tamanho de antes, fazendo exatamente as mesmas coisas que você fazia antes, você não mudou nada. Você só comprou coisa nova, mas que não condiz com quem você é agora. Então você renova fazendo mudanças em quem você era e quem você é agora. Nós precisamos dessa mudança e nós precisamos entender que para essa mudança acontecer, a gente precisa mudar na nossa mente o que entra. E a gente muitas vezes pensa que é só mudar o que sai. Mas é o que entra. Se eu mudo o que entra, eu também mudo o que sai. Um outro exemplo que eu gosto bastante de dar é esse aqui. O que tem aqui dentro? Água. Não tem o que faça eu balançar esse copo e fazer com que saia suco de uva daqui de dentro. Não tem. Por quê? Porque o que sai de dentro do copo é o que está lá dentro. Você pode preferir suco de uva, você pode preferir suco de maracujá, você pode gostar demais de suco de acerola, mas se você colocou água aqui dentro, minha amiga, não vai sair outra coisa. Vai sair o que você colocou aqui. E às vezes, com muito mais frequência do que a gente gostaria, a gente está alimentando a nossa mente com tudo quanto é tipo de lixo, de entretenimento vazio, de promessas falsas, de teologia ruim, de conceitos absurdos acerca de relacionamentos, dinheiro, carreira, maternidade, e querendo que o que saia de dentro de nós seja maternidade piedosa, seja vida cristã piedosa. Não vai sair tão lógico quanto desse copo, não vai sair o que eu não pus aqui dentro. O que entra é o que determina o que sai. Agora, o que a gente pode mudar? O que entra. A gente pode mudar o que entra. E não tem segredo, gente, não é nenhum tipo de pragmatismo barato, é a lógica. E a Bíblia repete isso em diversos momentos, inclusive com outras analogias, tipo Gálatas 6. Não precisamos ir lá agora, mas Gálatas 6 apresenta para nós a lei da colheita. De Deus não se zomba, não se deixe enganar. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Você é livre para plantar o que você quiser, mas você não é livre porque vai colher. O que vai colher é o que você plantou. Certo? Então, se nós queremos uma vida de obediência, porque entendemos quem Ele é, entendemos o que somos chamadas e criadas para fazer, nós precisamos entender que o primeiro passo para a obediência é fazer aquilo que é coerente com o que eu quero que cresça. Fazer aquilo ou me alimentar daquilo que é coerente com o que eu quero que saia, com o que eu quero que apareça. Viver de forma coerente com isso. Agora, isso começa na renovação da nossa mente. Vamos só lembrar por que a nossa mente precisa ser renovada? Porque nós não sabemos pensar como convém. Lembra de Gênesis 3? Desde lá, tudo sobre a nossa existência foi corrompido, foi manchado. Nós não sabemos mais pensar como convém. Se nós somos deixadas à deriva, deixadas à nossa própria sorte, os nossos pensamentos vão, como a gente viu, buscar coisas que nós podemos adorar. E nós não vamos buscar a Deus em primeiro lugar. Nós vamos buscar qualquer outra coisa. Quando Deus nos criou, era possível escolher errado, lembra? Tanto que Adão e Eva escolheram, certo? Com a queda, tornou-se impossível escolher certo. Com Jesus, é possível escolher certo. Até o dia em que lá na glória vai ser impossível escolher errado. Amém? Essa é a nossa esperança. A gente precisa entender em que momento a gente está. E ter clareza de que hoje em Cristo Jesus, me alimentando do que é certo, me alimentando de tudo aquilo que for puro, deixa eu fazer o meu, né? Filipenses 4:8 aqui. Me alimentando de tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for verdadeiro, nobre, correto, amável, de boa fama. Quando eu me alimento dessas coisas, quando é isso que ocupa o meu pensamento, as minhas práticas serão renovadas. Inclusive Filipenses 4:9, que é a continuação do 8, é exatamente isso. Ponham em prática tudo aquilo que vocês viram, ouviram e aprenderam. Então eu transformo a minha mente para que a minha mente transforme a minha prática. Que a gente possa se lembrar disso. A nossa mente precisa ser renovada, porque nós, deixadas por nós mesmas, não sabemos fazer isso.
Mas graças a Deus nós não estamos mais. Alguém tirou a gente do mar quando a gente estava se afogando, lembra? Agora o que Deus quer de nós é fé e obediência, fazendo aquilo que nós precisamos fazer. E como a gente faz isso? 100% nós, 100% Ele. Como a gente já viu aqui o avião mostrando para a gente, né? Então a gente muda a nossa mente quando a gente deixa entrar coisas diferentes. Existe um princípio, inclusive na medicina, chamado neuroplasticidade, que tem sido descoberto e estudado cada vez mais, que mostra para nós uma coisa que a Bíblia já nos ensina, que é quando a gente começa a mudar a nossa prática, quando a gente começa a mudar aquilo que a gente consome, o nosso cérebro se adapta. O nosso cérebro se ajusta. Isso se chama neuroplasticidade. Quer um exemplo muito, muito prático de neuroplasticidade? Dirigir. Lembra quando você tirou sua carteira de habilitação? O processo que era você engatar a primeira marcha? Era um evento. Era um evento engatar a primeira marcha. Né? Você sentava, parava, falava, vamos lá. Né? É ou não é? Amarra o cinto, verifica todos os espelhos 8 vezes. Vamos lá. Olha para o chão e fala assim, eu acho que a embreagem aqui... Se você começou de carro automático, você é uma privilegiada. Mas nós que, né, embreagem, aquela coisa toda... Um processo, não é? Hoje, se você dirige há mais tempo, é uma coisa completamente natural. Você faz praticamente sem pensar. Por quê? Porque o seu cérebro se acostumou de tanto que você fez. De tanto que você fez, seu cérebro se acostumou. Se você tem filho pequeno e está ensinando ele a amarrar o cadarço, é outro evento. Outro evento. Tem historinha, vai lá o cachorro com sei lá o que do laço e que não sei o que, papapá, papapá. É um evento até que você faça isso literalmente de olho fechado. Neuroplasticidade. Nosso Deus maravilhoso nos criou com a condição de, diante de eventos importantes que a gente repete, o nosso cérebro se acostuma e se adapta com isso. E a esperança para nós nesse processo de santidade, totalmente relacionada a isso, que vem do fato de que quando a gente começa a pensar e consumir coisas diferentes com persistência, o nosso cérebro muda. A Bíblia diz isso, a ciência descobriu isso, a Bíblia já sabia. Mas isso acontece e a gente tem dupla certificação de que vai acontecer. Mas não vai mudar antes da gente começar a engatar a primeira marcha. Não vai mudar antes da gente começar a cantar a musiquinha do amarrar o sapato. Não vai mudar enquanto a gente não começar a mudar o padrão do que a gente deixa entrar na nossa cabeça. A mudança é uma realidade, mas ela vem depois que a gente muda o nosso padrão de consumo, do que deixa entrar. E eu digo para você que se você é um pouquinho como eu, você, de certa forma, você meio que espera o contrário. Você fala assim, quando a vontade vier de eu fazer diferente, aí eu vou fazer. Mas não é assim, a gente não tem garantia nenhuma de que a gente vai desejar sempre fazer o certo. Muito pelo contrário, a gente tem o mal que habita em nós que vai estar sempre jogando contra. Mas a gente tem a necessidade de agir não por aquilo que a gente sente, mas de agir em obediência à palavra. Deus não diz para a gente pensar e agir de acordo com o que a gente, por conta própria, sente ou deseja. Em vez disso, a sua palavra nos instrui em relação ao que você deve pensar, em relação ao que você deve sentir, em relação ao que você deve fazer. E quando você obedece a palavra e age independente do que você quer fazer, independente do que você deseja, mas você escolhe obediência ao invés de ceder aos seus desejos, Ele promete que a vida, a alegria e a paz são o resultado de nós vivermos pela fé. De nós vivermos em obediência, em fazer aquilo que você não quer fazer, mas que você sabe que Deus te chamou para fazer. Nós fomos criadas para funcionar e para sermos abastecidas pelo que Deus nos manda fazer. E o mundo vai sempre, o mundo e o nosso coração, né? Vai sempre tentar driblar, fazendo a gente desejar coisas diferentes. Mas quando a gente se volta para aquilo que a gente foi criada para fazer,
pensar como ele pensa, agir como ele agiria e exercer domínio ao invés de ser dominada por um bolo bonito, ser dominada por horas de preguiça, ser dominada por pornografia, ser dominada por sentimentos, pensamentos os mais diversos. Quando nós escolhemos agir como ele agiria e exercer domínio sobre essas coisas, ao invés delas nos dominarem, nós somos transformadas. E isso vai sim exigir tudo de nós. Não pense que é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Porque é literalmente morrer para nós mesmas. É literalmente fazer morrer a nossa vontade, para que ele apareça. E isso dói. Isso dói para todas nós. É mudar o que entra que vai fazer com que a gente seja transformada. Isso precisa ficar claro, não vai ter outra mágica. É isso que o Espírito Santo usa para nos transformar. É isso que ele vai usar. Nós somos aquilo que nós consumimos. Isso é verdade para a alimentação e isso é verdade para a nossa mente também. O nosso corpo não tem nenhuma escolha a não ser digerir o que a gente come. É ou não é? Você pode achar o máximo comida saudável. Você pode pensar que ela é assim, nossa, é muito legal, né? Comida saudável, muito legal comida saudável. Se você não come a comida saudável, o seu corpo não vai ser saudável só porque você acha muito legal a comida saudável. Você precisa comer. Porque aí o seu corpo tem condição de digerir o que você está ingerindo. E a mesma coisa para a nossa mente. A nossa mente não consegue digerir outra coisa que não aquilo que a gente tem permitido entrar. E não pode ser renovado a não ser que a gente mude o que está entrando. Não tem jeito. E essa associação com a alimentação é boa porque ela traz a lógica de uma maneira assim muito palpável. Você pode repetir vez após vez, comendo aquele junk food, aquele X triplo duplo gorgonzola bacon crispy, certo? Você pode comer isso vez após vez, dizendo que aquilo está acabando com a sua saúde. Você sabe que faz mal, mas você está lá comendo sempre. Não vou entrar no mérito, não é sobre alimentação aqui. Mas a gente sabe que o consumo persistente dessas coisas não vai fazer bem para nós. Mas se você só repete verbalmente isso aqui não é bom para mim, viu? Não é não. Isso aqui faz um mal. Né? Se a gente só repete isso e continua consumindo, é isso que você está dando para o seu corpo digerir e nutrir você. A gente não pode deixar de ser mudada por aquilo que a gente ingere. Quer mudar a saúde? Muda o que ingere. Não é essa lógica? É a mesma coisa. Lembra de Gálatas 6? De novo, você é o que você planta, você colhe o que você planta. Não dá para a gente plantar maçã e esperar, podia vir um abacaxi, podia vir um abacaxi, podia vir um abacaxi. Não vem, a não ser que você plante o abacaxi. É a mesma coisa. Você quer ter uma visão saudável, bíblica, sobre relacionamento? Não vai ser assistindo Sex and the City ou qualquer outro seriado que você possa pensar, que captura a nossa atenção, porque a trama é envolvente, mas todos os conceitos são completamente tortos. Não vai ser assim que você vai ter uma mente biblicamente orientada sobre relacionamento. Você quer ter uma visão saudável sobre dinheiro para deixar de ser gananciosa? Não vai ser seguindo aqueles gurus de internet que querem a todo custo te ensinar a ganhar $500 000 em 7 dias, trabalhando 2 horas por semana da rede. E a gente segue essas pessoas, a gente assiste tudo delas, a gente consome aquilo e acha que aquilo não está formando as nossas crenças sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre qualquer outra coisa. Você quer ter uma visão saudável de quem Deus é? Vai ser consumindo coisa boa que te explica com a Bíblia aberta quem Ele é. Nós precisamos ingerir para uma vida de santidade aquilo que nos faça mais como Ele e não como o mundo. E pode ser que isso signifique na sua vida uma transformação radical daquilo que você tem deixado entrar. O C.S. Lewis, no livro dele, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz,
Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro, ou se já leram. Ele é um livro muito famoso, né? Mas o objetivo desse livro é um livro, inclusive, pira um pouco a cabeça você ler, porque ele é um livro extremamente irônico e que você tem que ler entendendo que é para você fazer tudo o contrário. Porque são dois demônios conversando. Esse é o livro. Tem o demônio-chefe, que está ensinando o demônio aprendiz como é que ele pega os babacas aqui na Terra. É mais ou menos isso, né? E aí tem um lá que eles estão empenhados em fazer com que ele não seja cristão. Ele começou a ir na igreja e está todo mundo meio preocupado lá no inferno, porque estão falando, ele está indo para o inimigo, e o inimigo é Deus. Né? Então você fica meio assim na leitura, mas é por aí. E aí, nesse livro, extremamente sábio aí do Lewis, o que o demônio-chefe fala em um dos capítulos para o aprendiz? Sabe o que você precisa fazer? Mantém esse cara distraído. Com qualquer coisa, vale qualquer coisa que vai deixar ele completamente no mundo da lua, sem pensar em nada. Sem pensar em nada. Entorpece esse cara de entretenimento. Faz ele gostar de passar horas na frente da televisão, assistindo qualquer coisa, para que ele não tenha que pensar. Para que ele não tenha que avaliar criticamente nada. Esse é o melhor paciente que a gente poderia ter. Sabe por quê? Porque o que você for colocando de pouquinho em pouquinho, ele vai se desviando sem nem perceber. Sem nem perceber. Não chega para o paciente de uma hora para outra e fala assim, trai a sua mulher. Não. Ele nunca vai cair nisso. Sabe o que você faz? Deixa ele distraído. Deixa ele achar que esse filme que ele está assistindo não tem problema. Deixa ele achar que essas conversas que ele tem com o povo aí, não tem problema. Deixa ele achar que aquele tal, não tem problema. Porque aí de não tem problema e não tem problema, ele está sempre distraído. E de repente os afetos deles começam a mudar. É seríssimo. É seríssimo. É uma obra de ficção, mas chama demais a atenção de que nós cristãs não devemos interagir com nada de forma superficial, como se nada fosse capaz de atormentar a gente ou de influenciar a gente. Não se deixe enganar por isso. A Bíblia traz orientação atrás de orientação. Você é o que você consome. O que você está consumindo, minha irmã? O que você está deixando entrar? Começa a prestar atenção nisso. Porque não prestar atenção é um dos erros mais graves e mais perigosos que a gente pode cometer. Aquilo que você consome está te tornando parecida com quem? Não tem neutralidade. Não tem neutralidade. Ou aquilo que a gente consome está nos tornando mais parecidos com Cristo, ou não está. E se não está te tornando parecido com o mundo. Não tem neutralidade na nossa jornada. E a gente precisa levar isso muito a sério. Porque nós somos chamadas para sermos santas e irrepreensíveis na sua presença. Na presença de quem? De um Deus que é santo, santo, santo. Isso exige tudo de nós. Tudo de nós. É matemático. A gente precisa preencher a nossa cabeça com muito mais com aquilo que nos aponta para Cristo. Ah, será que isso significa então que a Naná não escuta música secular? Eu nunca mais vou poder escutar música secular, assistir um filme, assistir uma série? Não é isso que significa. Isso significa que você precisa ter crítica do que você consome. Isso significa que você precisa ter discernimento daquilo que você está consumindo. E, de novo, discernimento não é aquela camarada que está lá, isso aqui faz um mal, isso aqui faz mal. Estou sabendo que faz mal. Estou sabendo que faz mal. Isso não é discernimento. Isso é tolice. Discernimento é olhar, entender que faz mal e saber o que pode e o que não pode fazer parte da sua dieta. Isso é discernimento. E é para isso que Deus nos chama. Aquilo que nos influencia mais é aquilo que a gente mais tem colocado à nossa mente, que a gente mais tem investido o nosso tempo. Não se deixe enganar. Para você afastar o seu coração do mundo e viver santa e irrepreensível na presença de Deus, você precisa fixar os seus olhos nele. O seu dia a dia precisa ser permeado de uma busca de santificação. Cuidado com esses momentos de entorpecimento que às vezes a gente acredita precisar. Meios de fuga. Eu tive uma semana terrível. Deu tudo errado. Trabalho numa escola, você precisa ver aqueles alunos na volta às aulas, não acredito. Já falta muito para as férias?
Às vezes a vontade é essa, né? 2 de fevereiro, falta muito para acabar o semestre, né? Os alunos voltaram, eu tinha esquecido que os alunos iam voltar, né? E eles estão lá. E aí o que a gente faz depois de um dia tão exaustivo de trabalho de crianças ou adolescentes ou jovens, não sei para quem que você dá aula, se você é professora mesmo, para eu seguir com o exemplo, mas às vezes a gente chega em casa e tudo que a gente quer é não pensar em absolutamente nada. E aí a gente se engana e acha que é possível. E coloca qualquer coisa, como se aquilo não fosse atingir a nossa cabeça em cheio. E formar cosmovisão, e formar conceitos, e nutrir a nossa mente com aquilo que a gente tem consumido. Não se iluda com distrações e com esses meios de fuga. Certo? De novo, eu preciso que vocês entendam. Não estou querendo dizer que eu estou proibindo você de assistir série. Você, a Naná está falando então que é só escutar pregação agora. Pregação. Não, não estou falando isso. Não me entenda mal. Também não estou mandando você apagar suas redes sociais, senão você vai ficar sem o Filipenses 4:8. Não dá. Ah? Essa é uma outra conversa, inclusive. Mas sim, pegando esse gancho, veja, é possível a gente fazer um uso redimido dessas coisas. É possível a gente assistir um filme secular, com uma história secular, e tirar coisas boas dali. Existem filmes bons para a gente assistir, que a gente aprende coisas boas. Existem filmes bons que nos instruem sobre o mundo caído, inclusive. Mas a questão é, o que aquilo está me incentivando a desejar, a fazer, a ter? Porque isso a gente não pode perder de vista. Vai formar a nossa mente. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Se a gente quer ser transformada, a gente precisa cuidar do que entra. E o grande pulo do gato para mim nessa história toda é que entender que é Deus quem trabalha em nós não significa a gente esperar um sentimento mágico vir para então a gente fazer as mudanças naquilo que a gente está vendo e naquilo que a gente está ouvindo. E esse é o nosso erro clássico. Pelo menos é o meu, talvez seja o seu também. A gente espera a vontade vir. Não é para esperar. A gente não vive de acordo com a nossa vontade. Se a gente age de acordo com a nossa vontade, só vai dar bobagem. Antes de tudo, a gente muda o que tem que fazer. A gente obedece. E aí a vontade vai acompanhar. E se ela não acompanhar, tudo bem, porque a gente anda em obediência. A gente anda por fé. Certo? Então, a gente obedece. É importante lembrar disso. Porque durante muito tempo, eu pensava, orava, Senhor, eu preciso ser mais paciente. Faz de mim, Senhor, uma pessoa mais paciente. Faz de mim uma pessoa mais paciente. No dia seguinte, o elevador não chega. O trânsito está terrível. Vocês são privilegiadas, gente. Vocês não têm noção. O trânsito é terrível. E a gente fala assim, aí, tá vendo? Eu não nasci para ser paciente. Não nasci porque olha o trânsito que está aqui. O trânsito... O elevador que não chega, o boleto que deu problema, o sistema que saiu do ar. Você acha que todas essas coisas vão deixar de aparecer na sua vida porque você pediu para ser paciente? É quase que o contrário. Essas coisas vão aparecer para que você haja por fé e não por vista. Para que você treine a sua paciência, não quando está tudo bem, mas você treine a sua paciência quando os alunos voltam. Ser paciente numa sala de aula sem aluno é uma tranquilidade. É ou não é? Mas é ali, quando as coisas estão acontecendo, que tudo o que você quer é fazer o contrário, que nós somos forjadas. E é ali que a gente precisa se lembrar, 100% eu escolhendo a paciência, e a certeza de que 100% do Espírito Santo vai atuar em mim, possibilitando que eu cresça em paciência nessa santificação, nesse processo. Então, não espere a vontade vir. Se a gente só agisse pela vontade de santificação, era fácil, gente. Era uma beleza, uma maravilha. Era só andar assim, fazendo o que quer. Não é assim. É desconfortável, é difícil. Mas, graças a Deus, Ele vence no final. E a nossa batalha já está ganha. Já está ganha. Isso deve nos dar esperança e motivação para continuar a andar em fé e obediência. O que você quer começar a desejar? Eu quero ser mais paciente. Abra a Bíblia e consuma versículos que falam sobre paciência. Versículos que te ensinem sobre um Deus paciente. Porque a partir do
momento que você muda o que entra, no próximo trânsito, na próxima queda de sistema, no próximo boleto, no próximo elevador, sei lá o quê, você tem na sua cabeça coisas que te ajudam a viver em obediência. Essa é a beleza de uma vida transformada, de uma vida em constante transformação, não esperando a vontade vir, mas agindo em obediência, agindo pela fé e crescendo no conhecimento do que nós devemos fazer, que aparece aqui, e fazendo mesmo sem vontade. A dinâmica da mudança de Efésios 4, 22, 24, a dinâmica da mudança de Efésios 4 não fala nada da vontade. Você tem que se despojar do velho homem se você quiser. E aí, quando você estiver motivado, você renova sua mente. E aí, quando você estiver super se sentindo a pessoa, eu posso, eu quero, eu consigo, eu mereço, você vai lá e se reveste do novo homem. Não está isso lá. A vontade não aparece na equação. Encha a sua mente com o que é bom primeiro. E o seu apetite pelo lixo vai começar a diminuir. Não espera a vontade vir primeiro para você mudar o seu padrão de consumo. A transformação começa agora. A transformação é difícil. E para isso, minhas irmãs, não subestime as rotinas ordinárias do dia a dia. Sim, leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser, desde os cordeirinhos de mini, o CPzinha, BPzinha, CPzinha, não sei como chama, certo? Lá nos batistas é o cordeirinho de Jesus, o soldadinho de Jesus, a florzinha de Jesus. Desde essa mais tenra idade, nós temos ensinado às nossas crianças esse princípio tão básico. Se você quer crescer, você precisa fazer o básico bem feito. Leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Isso vai formando a nossa mente. Não despreze isso. Não desanime disso, inclusive. Aquilo que a gente consome molda quem nós vamos ser. Vai começar sem vontade mesmo. É por obediência que a gente caminha. Mas o que a gente vai perceber, e a neuroplasticidade nos ensinou, é que à medida que eu faço o que eu não quero, mas eu sei que eu preciso, faço o que eu não quero, mas eu sei que eu preciso, faço o que eu não quero, mas eu sei que eu preciso, o nosso cérebro vai mudando e vai aprendendo a desejar aquilo que é bom para nós. Isso é bíblico? E isso é comprovado. Faça esse teste de disciplina e de obediência. E as nossas vontades começam a mudar. O que você precisa tirar da sua rotina, porque ela está te distanciando de Deus e da sua palavra? Talvez você já saiba. Talvez já tenha vindo alguma coisa. Talvez seja uma amizade que você sabe que você não deveria estar envolvida. Talvez com alguém do sexo oposto e você é casada e você sabe que não dá, mas você fala, mas isso aqui a gente não tem nada demais. Cuidado! O que você está alimentando a sua mente? Que mentira é essa? Que perigo é esse que você acha que não tem nada demais, mas que está te distanciando do que Deus te chamou para ser? Não tenha medo nenhum, minha irmã, de cortar isso pela raiz. Se são as redes sociais, faça hoje mesmo aquela faxinona que você está protelando em fazer. De pessoas que você segue e que você sabe que quando você olha a vida, quando você lê as postagens, aquilo te faz mal. Mal. Te causa descontentamento, te causa inveja, te causa ganância, te causa pensamentos impuros. Para de seguir. Corta isso. Mas lembra do despojar, renovar e revestir? Não é só cortar. Coloque algo bom no lugar. Comece a entender as verdades de Deus sobre o dinheiro, as verdades de Deus sobre relacionamento. Vai estudar contentamento para combater essa inveja contra a qual você tem lutado. Esse é o processo. Exige de nós passos muito práticos. Faça esse exercício, seja nas redes sociais, seja nos seus relacionamentos, talvez seja uma anuidade num clube de compras que você precisa cortar, porque você encontra no consumismo um escape para esquecer e fugir dos seus problemas. Talvez seja isso que precise sair da sua vida. E no lugar disso, você vai revestir a sua mente com as verdades de Deus sobre uma vida contente, sobre nós estarmos felizes com o que temos. As possibilidades são imensas. Eu não conheço o seu coração. Mas se você identifica algo que não está te levando na direção de ser mais parecida com Cristo,
Ele te chamou para isso, Ele te criou para isso, e Ele te capacita para isso, mas vai exigir de você cortar algo que hoje você gosta muito. Vai exigir de você podar algo que hoje é precioso para você. Mas Ele te promete que quando você tomar esse passo doloroso, Ele vai te preencher com algo que isso que você achava que era valioso não chega nem aos pés. Que é o próprio Deus e a satisfação que vem de viver de acordo com a vontade dEle. Encha-se com o que é bom. E você vai ver o seu apetite pelo lixo diminuir. Encha-se com o que é bom. Um exemplo muito comum aqui, de novo, né, da questão de finanças, por exemplo, né? Talvez você esteja vivendo uma vida descontente, alimentada justamente por livros, por perfis que você segue, por cursos que você já fez, que tem estimulado em você a ganância e a fome por ganhar mais, de querer mais. Você começa a olhar para o seu marido, talvez, e se ressentir de que ele não tem dado para você um padrão de vida que você acha que você merece, porque hoje em dia é tudo eu posso, eu mereço, eu consigo, uhul, né? E você começa a se ressentir de tudo isso. Para de seguir, para de consumir e vai estudar o que a Bíblia diz sobre o dinheiro. Qual é o propósito do dinheiro? Não é trazer felicidade, é nos sustentar e servir o próximo, servir a obra do Senhor. Vai entender o que a Bíblia diz sobre isso. E a gente poderia dar exemplos sobre sexo, sobre o casamento perfeito, sobre essa obsessão pelo corpo. O mundo diz uma coisa, para de consumir o que o mundo diz, concentra a sua vida no que a Bíblia diz e veja a sua vontade ser transformada. Encha a sua cabeça com o que é bom e você vai ver o seu apetite pelo lixo diminuir. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E numa perspectiva bíblica, minhas irmãs, isso é muito mais sério do que parece. Porque a gente não ouve Deus corretamente, a não ser que a gente faça o que Ele diz. Nós precisamos mostrar a coerência da fé que nós professamos com aquilo que nós fazemos. Não da boca para fora, mas com uma vida transformada. Uma vida verdadeiramente transformada. E a vida transformada vem de dentro para fora. O segredo de uma vida santa, de alguém que está em Cristo, é aqui. Está na nossa mente. Aquilo que a gente deixa entrar vai moldar quem nós somos. O que tem nos alimentado, minhas irmãs? Isso é muito, muito sério. A Bíblia nos chama a sermos praticantes da palavra, não somente ouvintes. A nossa fé precisa ter coerência com aquilo que a gente tem produzido. E o que a gente produz é coerente com o que tem nos alimentado. Não menospreze a importância das disciplinas espirituais nesse processo. Você precisa, sim, ler a Bíblia e fazer oração se você quiser crescer. Você precisa disso diariamente. É isso que nos alimenta. É isso que nós conseguimos. É com isso que a gente consegue crescer. E aí, qual é uma grande... Aqui eu já estou caminhando para o fim, mas eu queria dizer isso, porque talvez você seja como eu, nessa conversa, e você está pensando assim, Naná, você não tem noção de quantas vezes eu já tentei. Eu começo a ler a Bíblia. Eu tenho um plano, nós estamos em fevereiro, né? Janeiro, eu falei, vou ler a Bíblia, chegou o meu ano, eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Vou. Na verdade, não vou ler nenhum, eu vou ler em 6 meses, para mostrar que eu vou fazer. Então, eu vou lá, dia 1, pá, fiz. Dia 2... fiz. Dia 3, fiz também. Dia 4, eu não consigo fazer isso aqui, não é para mim, tudo bem, agora 2025 eu tento de novo. Muitas vezes a gente desanima porque a gente criou para nós um padrão de perfeição que não é exigido de nós. A gente é 8 ou 80. Ou eu estou lendo 740 capítulos por dia, ou eu não vou ler nada, porque eu não consigo mesmo, isso daí não é para mim. Isso é um erro. Isso é orgulho. Ou a gente faz tudo perfeito ou a gente não faz. Não é porque você perdeu um dia, perdeu 2, perdeu 10, que não vale a pena você retomar alguma coisa. E se você é como eu, você fala assim, não, beleza, então eu vou retomar. Eu estou o quê? 5 dias atrasada? Então hoje eu vou fazer 3, amanhã eu vou fazer 2, e depois eu vou fazer mais 2, e aí você vai ver. Você tá vendo? Parece que eu estou lendo algumas mentes aqui, eu estou percebendo. A gente é tudo igual, gente. A gente é tudo igual. E o que acontece? Se você perde 1 ou 2 dias, ainda é fácil fazer isso. Mas se você perde 10, você começa a olhar, parece que você está devendo para o banco, parece que você tem chamado oral, que Deus vai olhar, ver sua lista, ver se você está... Da onde a gente tirou
que a gente precisa estar perfeita e em dia no nosso plano. Para quem que a gente vai entregar esse plano? A gente vai ter certificado no final? Não tem. Você perdeu um dia, você volta no dia seguinte e faz. Você perdeu 10 dias, você volta no dia seguinte e faz. Ai, mas o meu plano é datado. E agora o meu plano é datado. Risca a data. Faz qualquer coisa que você tiver que fazer para retomar e voltar a ler a Bíblia. Para com essa ideia de que você precisa bater meta. A gente não tem que entregar resultado. Faz no seu tempo. O que você precisa é ler a Bíblia e fazer oração se você quiser crescer, certo? Não se esqueça disso. O devocional diário, pula o que você perdeu. Não é, os devocionais, normalmente eles não são sequenciais. Pode fazer esse teste, porque eu já fiz, perdi 5 dias, e agora? Vou lá para o dia de hoje. Nada acontece, você não perdeu nada, está tudo bem, a sua vida continua, e você pode continuar. Eu estou dizendo isso porque uma vez eu compartilhei isso com uma amiga e ela ficou assim, eu não acredito que mais alguém passa por isso. E eu tenho visto cada vez mais que muitas de nós desanimamos por motivos como esse. Não desanime, chegue de novo, volta de novo. E agora eu quero te dar uma dica muito boa. Lá no Spotify, existe um audiobook que a editora Fiel liberou gratuitamente para você dar o play e começar a ouvir. Se chama Hábitos Espirituais. Prazer em Jesus pela graça diária. Esse audiobook, ele transformou a minha visão de devocional, de hábitos espirituais, de rotinas, disciplinas espirituais. E ele trata muito sobre essa questão também, de como a gente fica com essa mania de achar que ou é 8 ou 80, né? Hábitos espirituais, prazer em Jesus pela graça diária. Esse é o nome do material, tá? Então lembre-se disso, eu também não estou defendendo que você faça tudo de qualquer jeito. Faça o seu melhor, nós somos chamados a fazer com excelência. Agora a gente sabe, né, o nosso melhor não é igual todo dia. Nosso melhor não é igual todo dia. Um dia que você consegue ler Salmos 119 inteirão, glória a Deus por isso. Mas existem estações da vida que 3 versículos que você consegue ler direitinho e meditar neles durante um dia inteiro. É tudo o que você precisa. Não crie um ideal na sua cabeça e desanime quando ele não for possível. O nosso melhor não é igual todo dia. Vai ter dias que você vai poder ficar mais tempo, vai ter dias que você vai poder ficar menos. Mantenha o hábito de consumir a palavra de Deus. Perseguir a excelência, minhas irmãs, não é o mesmo do que perseguir uma trajetória sem falha nenhuma. Certo? Todo mundo, alguém tá? Hábitos espirituais, prazer em Jesus pela graça diária. Ela já, Lília, o avião, gente, o avião voa, né? Voa. Já colocou até no grupo o nome certinho? Fechou. Já tem o link no Spotify, gente. Não, é demais, é demais. É um Boeing, entendeu? Demais. Gente, concluindo, eu realmente recomendo muito a leitura dele, porque ele vai falar de uma maneira muito real e prática. Questões importantes para a gente pensar na nossa disciplina espiritual de uma maneira viável mesmo para o nosso dia. Para concluir, minhas irmãs, quando a gente pensa em quem Deus é, vamos retomar nossos 3 momentos juntas aqui. Quando a gente se lembra de quem Deus é, e a gente entende a nossa necessidade de deslumbramento, de contemplação e de adoração, a gente acaba fazendo o que é para fazer. É ou não é? Porque, afinal de contas, você conhece esse Deus. E você confia nesse Deus. Por isso, o ponto de partida de tudo é você crescer no conhecimento dele. Porque quanto mais você se aproximar dele, mais você vai ver que, embora seja difícil, vale cada minuto gasto em morrer para nós mesmos, para que ele brilhe em nós. Para que ele viva em nós. Não é fácil, mas você precisa se lembrar de quem você é. Inclusive, essa é uma frase, acho que do Rei Leão, né? Lembre-se de quem você é. Tá? Gálatas 2:20 nos diz que não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Quando essa é a nossa identidade, nós vamos dar tudo de nós para que Ele apareça e a gente diminua. E esse processo se dá por meio dessa morte contínua do eu e de fazer a vontade dEle, mesmo quando a nossa é completamente diferente. Creia que a dele é a melhor. Viva em obediência. Viva pela fé. Pela fé. E você vai ver. Pensar diferente vai te fazer alguma coisa diferente. Tem que agir. Tem que agir.
que você habite na palavra de Deus todos os dias, para que você seja encontrada santa e irrepreensível na presença daquele que deu tudo por você, que possibilitou que isso fosse possível, até aquele dia em que nós estaremos diante dele e deslumbradas, diremos: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor é santo, santo, santo. Está diante da tua palavra, nos confronta, nos corrige e nos enche de esperança, de que o Senhor possibilitou por meio de Jesus que nós pudéssemos ter acesso novamente ao Senhor. Senhor, nós entendemos pela tua palavra que somos criadas para sermos suas representantes nessa terra. Nós somos criadas pelo Senhor para o louvor da sua glória. Senhor, esse é o nosso desejo. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos escolheu para sermos santas e irrepreensíveis na tua presença. O Senhor nos escolheu não porque existe qualquer mérito em qualquer uma de nós, mas o Senhor nos escolheu porque o Senhor é maravilhoso, e o Senhor é santo, e o Senhor é bom. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor haja na nossa vida, produzindo santificação em nós. Nós te louvamos porque vemos na tua palavra que é o Senhor quem atua em nós, tanto querer quanto realizar. Mas nós também queremos obedecer ao seu mandamento de desenvolver a nossa salvação. Dá-nos, Senhor, sabedoria, discernimento para não interagir com esse mundo sem crítica nenhuma. Dá-nos, Senhor, sabedoria para avaliar aquilo que nós temos deixado entrar na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa vida. Dá-nos, Senhor, coragem para fazer escolhas difíceis de cortar relacionamentos, de cortar formas de entretenimento, de cortar conversas, padrões de consumo, qualquer coisa que esteja nos levando em direção oposta àquela que o Senhor nos criou para ser. Ajuda-nos, Senhor, a pensar como o Senhor pensa, agir como o Senhor agiria e a exercermos domínio sobre esse mundo e não sermos dominadas por ele. Senhor, nós só conseguiremos fazer isso porque Jesus Cristo já fez tudo por nós. E nós só conseguiremos fazer isso quando a tua palavra estiver ricamente habitando no nosso coração. Então, Senhor, torna-nos conscientes disso. Torna-nos conscientes da urgência de vivermos aquilo que cantamos e ensinamos para as nossas criancinhas. Que a gente possa viver na palavra do Senhor e viver em comunhão com o Senhor, porque o nosso desejo é crescer e a tua palavra nos diz que esse é o caminho para isso. Nós te amamos, te engrandecemos. Eu te agradeço pela vida de cada mulher que esteve aqui. O Senhor conhece o coração de cada uma, as lutas de cada uma. Nós estamos todas juntas, Senhor, clamando por mais santidade, sabendo que isso vai exigir muito de nós, mas nós entendemos quem o Senhor é e estamos prontas para abrirmos mão dos nossos maiores desejos e amores em busca de ter tão somente o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, transforma-nos, torna-nos santas e irrepreensíveis em tua presença. E é o nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.